Mas vamos lá, o seguinte, vamos vir aqui por inteiro. E um abraço para você, torcedor e torcedora do Vitória, que está aqui no canal do PH da Notícia. Mais um jogo ruim, mais um jogo difícil, mais um jogo onde vemos um time pífio, um time que não tem qualidade técnica, não tem qualidade tática, é um bufo-bufo, é um chuta, é um recebe, é um time que consegue facilmente ser desarmado pelo adversário, é um time que, se pega um time de qualidade, se o Defensa e Justiça é um time 10 centavos melhor, ganhava esse jogo. O Vitória também, o Vitória, se fosse 10 centavos melhor, também conseguia ganhar esse jogo, mas foi um jogo de dois times ruins. Pior o Vitória, que pouco chegou e pouco finalizou. Das vezes que chegou de finalização, no primeiro tempo com o chute de Baralhas, no segundo tempo uma oportunidade que no mesmo lance Carlos Eduardo e Jamerson conseguiram falhar, conseguiram furar o lance. Lembra daquele animalzinho do Fantástico, o Mustelo Furos? O furão? Pois é, irmão, foi a mesma coisa. E o Vitória sai com um 0-0 da Argentina. Até a hora que a gente está gravando, a gente não sabe o que o Carpini vai falar. Eu mandei a seguinte pergunta, torcedor. Eu mandei a seguinte pergunta para Thiago Carpini. Carpini, você conseguiu encontrar a solução no time do ano passado. Por que você está tendo dificuldade de fazer o mesmo com o time deste ano que foi montado com o seu aval? Primeiro aqui, claramente, eu quero saber da assessoria de imprensa porque mudou minha pergunta no pré-jogo para o Claudinho. E eu só quero saber se vão mudar minha pergunta, se desta mesma forma que eu escrevi, eu quero saber se vocês vão ler, se lerão desta mesma forma que eu perguntei. Não mudem não, porque tem que ser dessa forma. Tá? Alô Luiz São Martins, alô Roque Mendes, não mudem minha pergunta. Márcio, 0-0, como eu falei, um jogo chifrinho, um jogo tenebroso. E aí perguntas que vão ficar para até o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Carpini, vai comandar o Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro? Para você, por que Carpini não consegue dar liga nesse time? Um time que a gente viu que mesmo vencendo partidas, mesmo invicto no Campeonato Baiano, você várias vezes já disse, tá ganhando, mas não tá agradando, tem dificuldades. Eu já trouxe aqui o seguinte questionamento: o problema não é perder, o problema é para quem vai perder, quando vai perder e que essa derrota vai trazer de consequências. E as respostas estão sendo dadas a cada jogo do Vitória. Então, eu quero saber de você, senhor Márcio Silva, por que esse 0-0? Por que esse 0-0? Por que o Vitória provavelmente deve manter Carpini para o jogo contra o Atlético Mineiro? Primeiro, porque o 0-0. 0-0 porque temos um técnico que tem se mostrado a cada rodada incompetente para montar uma equipe com as peças que ele solicitou. Não é dizer, como você fez bem a pergunta para a assessoria de imprensa do Vitória, não é dizer que ele encontrou uma equipe e com essa equipe ele tem que se virar. Não foi isso. Ele tem montado a equipe que ele deseja ter, ou desejou ter. As peças contratadas foram as pontuais. Se mesmo assim ele não tem conseguido fazer com que o Vitória tenha repertório, porque, gente, é perceptível. Desde o jogo contra o nosso principal rival, que eu chamei a atenção de vocês e eu disse, qual foi a estratégia utilizada pelo técnico Rogério Ceni?
entregou a bola ao Vitória. Não partiu para trocação. Simplesmente deixou a bola em poder do Vitória. E o que é que ele fez com isso? Fez com que o Vitória se afundasse na lama com as próprias pernas, porque o Vitória não tem condição de propor jogo. O Vitória não tem jogadores que se movimentem, que busquem os espaços vazios. O Vitória não tem um jogador que quebre essa linha de marcação. Hoje, inclusive, eu lembrei do Dudu. O Dudu problemático? Sim, o Dudu problemático, mas foi o único jogador dos últimos tempos que fez com que o Vitória rompesse essa linha de marcação adversária. Como aquela jogada maluca, mas rompia. Era um jogador que conseguia impor respeito do sistema do meio de campo do Vitória? Era. Hoje o Vitória não tem esse atleta. Hoje o Vitória tem os jogadores que Carpini indicou e fez com que a diretoria contratasse. Mas se não foi aquele ideal, foi algo próximo ao que ele queria. Então ninguém hoje tem mais que poupar o Carpini. Não adianta ficar apontando para o Maneca, porque é contratado aquele que o técnico dá o aval, que o presidente dá o aval. O fato é que o Vitória tem que se mostrado a cada rodada incompetente para disputar qualquer competição. Se vencesse hoje, era a expectativa de todos nós, ia para a liderança do grupo, com um empate dentro de casa. Com um empate que foi conquistado dentro de casa na primeira rodada da competição. Então, para quem gosta de se iludir, isso é um prato cheio. Isso é um prato cheio. É a mesma coisa de você, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, discutir quem já são os rebaixados. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso porque não venceu, né? E por que o Carpini enfrentará o Atlético Mineiro? Porque o Vitória não tem tempo hábil para ir para o mercado e trazer um técnico que dê cara diferente ao time até domingo. Por isso ele vai enfrentar o Atlético Mineiro. E ele não vai vencer o Atlético Mineiro. Eu tenho coragem para dizer. E se vencer, vai ser uma zebra. Vai ser uma cagada. Porque o Vitória não tem time para ganhar de ninguém. Se você quiser se iludir, se iluda. Se quiser continuar a bater palma para Carpini, bata. Porque o Carpini é o único que bate palma para as burradas que os seus jogadores fazem em campo. Cada lance perdido é palma que ele bate. É como se estivesse gozando, zoando da nossa cara. Porque ele sabe que a gente vai falar. Ele bate palma. É por isso que Carpini irá enfrentar o Atlético Mineiro. Volta hoje ainda para Salvador, não é isso? E aí ele tem amanhã... Não, vai direto para Belo Horizonte. Vai direto para Belo Horizonte. Aí ele tem sexta e sábado. Amanhã não vai treinar. Não vai treinar. Tem o sábado. E aí no domingo vai para mais uma porrada. Para mais uma cacetada. Porque essa é a expectativa criada pelo próprio time. E não venham contra a conversa, não. A expectativa real é essa. Carpini não tem mais clima dentro do Vitória. E grave que eu vou te dizer, chegou dentro de campo. A situação chegou dentro de campo. Márcio, tem panelinha? Tem panelinha. Tem jogadores insatisfeitos. E não vão fazer absolutamente nada enquanto ele estiver aí. Gravem o que eu estou dizendo. E depois você venha me cobrar. Porque você não vem, que você também tem medo de falar. Tem panelinha, tem jogadores insatisfeitos, tem jogador jogando por força de contrato, tem jogador jogando porque faz parte do mesmo grupo de empresário dele. Então tá lá. Veio a pedido dele, atendendo o pedido dele, então tem que jogar. Você lembra de Bruno Xavier e Thiaguinho, pô? Pois é. Bruno Xavier e Thiaguinho. E já não iam trazer outro. Iam trazer outro do Água Santa, aquele de beirada. Que a gente levantou Que a gente levantou o barco e não trouxeram. E eu já descobri que não trouxeram porque eu larguei. Que a gente falou antes. Porque a gente falou antes. E já me disseram que fizeram assim, ó. PH, vocês largaram o doce, os caras estavam de olho e desistiram, viu?
desistiram. Pois então, já que estão de olho, olha o que a gente está dizendo agora. E já que estão de olho, olha o que eu estou dizendo. Carpini não vai ganhar do Atlético e vai cair fora. Carpini não vai ganhar do Atlético e vai cair fora. Chega de enrolação. Ele não tem mais clima dentro do Vitória. Aquele blá blá blázinho dele, aquela conversinha fiada, já foi. E a sorte dele é que hoje a coletiva é de lá. Vocês vão mandar as perguntas daqui. Na verdade, acho que já deve rolar daqui a uns minutinhos, porque a Conmebol, ela é pontual. Na última vez não tive nem tempo de montar equipamento. Na hora, o Carpini já foi lá e já teve primeiro, como o Carpini é o Vitória visitante, então primeiro é o visitante, depois é o time... Mas... Ó, aí faz assim, ó. Nós sabíamos que ia ser uma partida difícil, mas eu prefiro ficar com as coisas boas. Tivemos uma oportunidade com o Janderson, tivemos uma oportunidade com o Carlinhos, tivemos uma oportunidade com o Mateuzinho, tivemos uma oportunidade com o Arcanjo, tivemos uma oportunidade com o Jean, tivemos uma oportunidade com o massagista, porque ele vê um jogo que ninguém vê. Ele vê um jogo que ninguém vê. E vai sair de lá, vai voltar de lá tranquilo. Tranquilo. Porque na cabeça dele, ele fez uma boa partida. E não podemos descartar que o resultado de empate é um bom resultado. É isso que você vai ouvir na sonora de coletiva dele. Assim, ó. Por mais que ele queira proteger os seus atletas, e eu acho normal, que ele queira defender os seus comandados, você tem um certo limite. Você também não pode fazer o torcedor de otário, porque assim, Márcio, torcedor não é obrigado, o torcedor do Vitória, aliás, torcedor de jogador de futebol, não é obrigado a entender de futebol. Porque boa parte sai de dentro de casa para não ficar preocupado com tática, com nada disso. Ele está preocupado que o Vitória faça gol e no final de contas ele vai tomar a cachaça dele. Quem é, velho? O torcedor. E aí eu falo no geral. É sério isso? O que foi? É sério isso que você está me dizendo? Não, o que eu tô falando é o seguinte, presta atenção. Primeiro deixa eu concluir o raciocínio. Eu tô torcedor, ouvindo. tem torcedor, e eu não falo torcedor do Vitória. Torcedor, tem muitos que não entendem do futebol. Não quer entender de linha tática, linha sobe, bloco sobe, bloco subiu, posicional, marcação individual, marcação zonal. Ele tá preocupado mais em muito lá, tomar a cerveja dele, distrair a cabeça dele e ver o Vitória ganhar o jogo e sair dali xingando. Certo? Mas tem muitos, mas entendam o que eu quero chegar, não é por isso não. Tem muitos que conhecem, que sabem do riscado do futebol. Tem muitos ali do Vitória, inclusive tem muitos ex-jogadores de futebol ali, que entendem do riscado. Todo jogo eu encontro o Nadson gol. Todo jogo eu vejo o Nadson faz assim, puta que merda, velho. Eu venho pra cá pra assistir um time desse, sem raça, sem vontade, com um treinador desse ainda. Também tem muitos jogadores ali. Então, e a outra coisa, a gente sabe que a gente da imprensa, boa parte da imprensa esportiva, conhece também do riscado. Você sabe muito bem quando uma linha tá bem feita. Você sabe muito bem quando se tem uma marcação que tá mal feita. Aí Carpini vem me chegar a dizer certas coisas no coletiva, é fazer a gente de otário, Márcio. É pra fazer a gente de idiota. E isso tá passando do limite. Aí quando eu perguntei pra ele na coletiva, Carpini, tá acontecendo alguma coisa? Não, é que eu quis dizer aquilo. Não foi. A gente sabe o que está acontecendo lá dentro. O Davi Santos diz assim, ó, ele vai falar que prefere enaltecer as coisas boas, as merdinhas em campo. Eu também acho. Agora, vejam bem. Deixa eu pensar aqui no que dizer para deixar bem claro a minha insatisfação. Time do Vitória tá uma merda.
O técnico do Vitória tem sido uma merda. Só que a cada rodada, né, alguns se propõem a incentivar, porque assim entendem que estão ajudando o clube. Só que existem determinadas posturas de incentivo que faz com que a porcaria continue acontecendo. Eu não sou assim. Mesmo quando o time ganha, eu não me furto a dar a minha opinião sobre algo que entenda que não foi bem. Então, em momentos como estes, que agora todos começam a dar uma de revoltados, eu me sinto muito tranquilo, porque não está acontecendo nada diferente do que eu disse que aconteceria. Quando começássemos a ter que mostrar competência, ficaria bem claro que não temos. Quando começássemos a demonstrar, ou precisássemos demonstrar comando, vamos mostrar que não tínhamos e não temos. Em casa, que todo mundo manda, não há ordem. E eu não daria, e você não deve dar a chave da sua casa a um estranho. Então o resultado estava previsto. Agora, quem quiser ficar se iludindo, paciência, vá lá, continue. Espere a merda piorar. E aí sentem aqui agora para ficar fazendo o que ele está fazendo. Quando todos os dias sou eu no programa, e vocês são testemunhas, que ficam brigando com ele para poder apontar as coisas que estão acontecendo. Mas eu entendo o lado dele. Eu entendo. Não concordo, mas entendo. Nós temos que ser franco com o torcedor. Mesmo que a minha opinião muitas vezes não agrade a todos os torcedores, eu reconheço isso. Porque tem torcedor que prefere enxergar o lado bom das coisas. Mas eu não. Eu quero um Vitória forte. E para que eu tenha um Vitória forte, é necessário que o Vitória saiba que não está lidando com idiotas. Chega de muita enrolação, chega de covardia. Chega de diante da imprensa postar uma coisa e dentro do clube está acontecendo outra. Vamos pro jogo. Vamos enfrentar o Atlético. Vamos receber de volta o time pela Sul-Americana. Vamos seguir no Nordeste tomando cacetada. E lá na frente a gente se encontra. E quer saber de uma? Eu só falo agora amanhã no programa. Chega! Porque eu não quero ficar aqui correndo risco de falar mais do que o que devo e morder a boca, porque ele não fica satisfeito. Ai, viu? Mas é isso, torcedor. Vou plagiar o Márcio Silva. O time tá uma merda. Se tiver que trocar Carpini, troque agora, Fábio. Troque agora. Não espere o que aconteceu ano passado. Em 21 pontos disputados, em 21 pontos disputados, simplesmente um conquistado. Então, é simples. Carpini, se não dá, pensa para sair. Alô, seu Fábio Mota, é hora de mudar. Essa é a hora de mudar. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Vamos nessa.